Olá! Nesta nossa análise, vamos mergulhar num dos pontos mais confusos da teoria da evolução, o papel do acaso. Sabe, confundir os conceitos aqui é muito comum, mas quando a gente consegue separar o que é aleatório do que não é, isso transforma completamente o debate. Vamos começar com essa frase. É algo que se ouve muito por aí em discussões sobre evolução, né? Geralmente ela é usada para questionar se a teoria consegue mesmo explicar a complexidade toda da vida. Parece uma afirmação simples, direta, mas será que ela está certa? E a resposta, para ir direto ao ponto, é não. Dizer que a seleção natural é aleatória é um erro conceitual bem básico. E é justamente esse erro que a gente vai desvendar hoje, mostrando como ele acaba desviando o foco das questões que realmente importam para uma crítica bem construída da teoria. Então, este aqui é o nosso caminho. Primeiro, vamos corrigir esse erro sobre a aleatoriedade. Depois, vamos separar os dois motores da evolução para só então a gente chegar na questão que é realmente profunda. A partir daí, vamos explorar as três principais visões nesse debate, analisar o verdadeiro papel da seleção e, no fim, mostrar onde uma crítica inteligente deve mirar. Ok, vamos lá. O processo evolutivo tem basicamente duas partes. Uma é a geração de novidades e a outra é a triagem, a escolha dessas novidades. O erro mais comum é justamente misturar essas duas coisas. Vamos separar isso agora. Vamos olhar para a definição mais técnica. Para a seleção natural acontecer, o biólogo Richard Lewontin mostrou que só precisa de três coisas. Primeiro, que existam variações entre os indivíduos. Segundo, que essa variação faça diferença na chance de sobreviver e reproduzir. E terceiro, que ela passe para os filhos. O ponto-chave aqui, e isso é fundamental, é que a teoria da seleção em si não quer saber de onde veio a variação. Ela poderia ser aleatória, direcionada ou até mesmo projetada. A seleção iria agir sobre ela do mesmo jeito. E isso nos leva direto para o coração da nossa análise. Precisamos ter muita clareza para separar a fonte da variação do filtro da seleção. São dois mecanismos completamente diferentes, com lógicas bem distintas. E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. De um lado, a origem da variação, como as mutações genéticas, é em grande parte não direcionada, ou seja, uma mutação não aparece porque o organismo precisa dela, é o acaso nesse sentido. Do outro lado, o filtro da seleção natural é o oposto total. É um processo altamente direcional e nada aleatório, que favorece de forma sistemática as variações que funcionam melhor. E olha que interessante, essa distinção não é nenhuma novidade ou polêmica. Biólogos superconhecidos como o Richard Dawkins resumem isso perfeitamente. A evolução é a soma de uma variação que é aleatória, no sentido de ser não direcionada, com uma seleção que é cumulativa e, sem a menor dúvida, não aleatório. Certo. Então, se a seleção não é aleatória, o debate termina aqui? De jeito nenhum. Na verdade, é o contrário. Corrigir esse primeiro erro é o que nos permite focar na questão que é realmente fundamental e muito mais interessante por trás de tudo isso. E aqui está ela. Essa é a pergunta que de fato alimenta todo o debate científico e filosófico. Mesmo com um filtro direcional como a seleção, será que uma fonte de variação que é essencialmente cega consegue, sozinha, gerar toda a complexidade incrível que a gente vê na vida, desde as máquinas dentro das nossas células até os diferentes tipos de animais? Essa grande pergunta divide o pensamento em pelo menos três grandes campos. Vamos dar uma olhada em como cada um deles tenta responder a esse baita desafio. A primeira é a visão que a gente pode chamar de neodarwinista tradicional. Basicamente, ela defende que sim, a combinação de mutações sem rumo filtradas pela seleção natural durante milhões e milhões de anos é um mecanismo poderoso o suficiente para explicar toda a complexidade biológica que existe. Já a segunda posição vem de dentro da própria biologia evolutiva. São pesquisadores da chamada síntese estendida. Eles acham que o modelo clássico é incompleto, simplista demais. Para eles, a variação não é totalmente aleatória, mas é canalizada e moldada por coisas como o desenvolvimento do embrião e as redes de genes. Esses fatores também seriam cruciais para explicar a evolução. E, por fim, tem a posição crítica. Esse grupo, que inclui os argumentos do movimento do design inteligente, afirma que mesmo com esses mecanismos extras da síntese estendida, ainda fica uma lacuna na explicação. Eles argumentam que a origem de certas estruturas muito complexas parece apontar para a necessidade de algum outro princípio organizador na história da vida.
Agora, para a gente aprofundar ainda mais, precisamos refinar o nosso entendimento do que a seleção natural realmente faz. Isso nos leva a uma distinção fundamental. A seleção é uma força que cria ou é só um filtro que classifica? Vamos fazer a pergunta de forma bem direta. Quando a gente fala que a seleção produziu uma asa ou um olho, a gente está usando uma metáfora. Mas será que essa metáfora é boa? A seleção é, de fato, um agente ativo que constrói coisas novas do zero? Sendo bem preciso, a visão mais correta é que a seleção natural não é uma força criativa, mas sim um resultado estatístico. Ela não cria nada. Pensa numa peneira. A peneira não cria os grãos finos, ela só separa os grãos finos dos grossos. A seleção funciona assim. Ela age como um filtro, eliminando o que não funciona e, por consequência, deixando passar aquilo que funciona. A seleção não inventa, ela só escolhe entre as opções que já estão na mesa. E as consequências de ver as coisas desse jeito são gigantes. Primeiro, se a seleção só filtra, então toda a criatividade, toda a inovação do processo evolutivo tem que vir da origem da variação. Segundo, a seleção passa a ser ótima para explicar pequenos ajustes, adaptações locais, mas muito menos poderosa para explicar o surgimento de grandes novidades, como um tipo de corpo completamente novo. E terceiro, isso abre espaço, de forma legítima, para investigar se existem mecanismos que podem, de alguma forma, direcionar ou canalizar essa variação inicial. Então, aqui chegamos no ponto central. Ao deixar de lado o argumento errado de que a seleção é aleatória, a gente pode finalmente se concentrar no verdadeiro coração do debate, que é muito mais interessante e muito mais produtivo. O foco de uma crítica bem informada, de uma crítica correta, não deve ser a seleção, porque ela é um processo direcional. O alvo certo é a matéria-prima, a variação. A verdadeira questão é se um processo de variação que é, na sua maior parte, não direcionado, tem de fato o poder criativo necessário para gerar toda a biosfera que a gente vê ao nosso redor. E a gente termina com a pergunta que move todo esse debate. Se a seleção natural é apenas o controle de qualidade e não o inventor, de onde então vêm as grandes e verdadeiras inovações da vida? Essa questão continua sendo um dos maiores e mais fascinantes desafios para a ciência.